Com muita alegria que nós venhamos estar nesse domingo aqui na presença do Senhor, compreender mais a respeito das Escrituras. E essa passagem é uma passagem difícil que nós vamos ler hoje, dura. Alguns de nós vai até pensar que não queria até que estivesse nas Escrituras, mas está. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler todo esse trecho, explorar quase que cada versículo a versículo, e o que Paulo escreveu para aquela igreja, e o que conecta com nós, com a nossa vida hoje. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito e o poder do nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa, não com o velho pão fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão de sinceridade, sem nenhum fermento. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Ó Senhor, que o Teu temor encha esse lugar, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha estar aqui e novamente venha nos levar aos pés da cruz, entendendo a gravidade dos nossos pecados, gerando conversão em nossas vidas para abandonar esses pecados. Em nome de Jesus. Amém. Paulo aqui está tratando com um pecado específico, um pecado que muito é falado, a respeito quando se fala da primeira carta de Coríntios. Logo se lembra da história desse homem que está cometendo pecado sexual, com a sua madrasta, de incesto. Essa carta é muito conhecida por esse pecado, mas há outros que Paulo também lida nessa passagem. Para que os irmãos venham entender um pouco o porquê que Paulo está fazendo isso, cabe aqui uma ilustração como se fosse o câncer. O câncer, quando ele é diagnosticado, bem no início, bem no começo, quanto antes é iniciado o tratamento, mais chance há de a pessoa sobreviver, de a pessoa ficar bem e ter poucas sequelas. Ele começa devagarinho, começa pequeno e vai se espalhando pelo corpo, e quando não é tratado, ou quando é descoberto muito mais tarde, pouco pode ser feito. A não ser que haja um milagre, uma intervenção do Senhor, a morte é certa. Paulo aqui está lidando com o câncer que estava instaurado lá naquela igreja, o mal que estava instaurado naquela igreja, e ele estava tratando e que os irmãos viessem aplicar o tratamento de maneira imediata. Não era para esperar, não era para postergar, era para ser realizado de maneira imediata. A disciplina na igreja
ela é usada como um instrumento para produzir arrependimento, reconciliação e integridade, para a purificação da igreja, de forma a dar o bom testemunho aos de fora, refletindo a santidade e a glória de Deus. A disciplina do Senhor tem esse propósito, de purificar a igreja, reconciliar o pecador de volta com Ele. E é isso que nós iremos tratar nessa manhã. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos é que Deus não tolera o pecado no meio da sua igreja. O Senhor, Deus, santo e poderoso, Ele não tolera o pecado no meio da sua igreja. Por que Paulo está tão indignado com essa igreja? Logo no começo, você vê pelas suas palavras, embora a gente não vê a sua expressão, mas dá para ver que ele está extremamente indignado de que a igreja ainda não lidou com o pecado dessa pessoa. Por que ele está indignado? Porque já naquela época havia sido passado no Império Romano uma lei no ano 83 a.C. de que atitudes como essa já havia prescrição na lei para irem presos. Então, no próprio mundo, na lei dos homens, pecado de incesto, de traição, a pessoa, quando descoberta, ambos eram levados para uma ilha, cada um ficava numa ilha, prisão diferente, 1/3 das suas posses era tomada pelo governo e dependendo de como foi julgado, essas pessoas passavam alguns anos reclusas nessas ilhas. Então, na lei dos homens já havia julgamento para isso. Não era algo comum, não era algo que fazia parte da cultura. Como alguns tempos no passado, o povo de Deus viveu entre povos onde adoravam o deus Dagon e era comum, culturalmente, sacrificar crianças a ídolos. Mas aqui, nesse contexto, não era nem sequer moral, ético e nem legal essa atitude desse homem, que estava sendo tolerada dentro da igreja. Paulo está indignado e com razão, porque estava trazendo mau testemunho perante a sociedade, perante a igreja, daquilo que estava acontecendo dentro da igreja de Corintos. A intenção de Paulo era de eliminar o pecado do meio do povo, com o objetivo duplo, de purificar a igreja, como também dar o testemunho para os que ainda não conheciam o Evangelho. Porque de que maneira as pessoas que ainda não conheciam a Cristo estavam vendo aquela comunidade de cristãos? Todo mundo sabe, Paulo começa, o versículo 1, comenta-se por toda a parte. Meus irmãos, já era assim, já estava nos jornais, digamos assim, e ninguém estava fazendo nada, ninguém estava lidando com aquilo. E a disciplina na igreja, meus irmãos, não é algo simples. É um caminho difícil. Jesus, em Mateus capítulo 18, coloca alguns preceitos de como a gente lidar com o irmão que está em pecado. No entanto, o contexto lá é para um pecado individual, é um pecado que o irmão está cometendo contra o outro. Não é aquele que já está publicamente conhecido por todos e a mensagem do Evangelho já está sendo prejudicada, a mensagem de Cristo já está sendo prejudicada. Por isso que aqui Paulo manda tratar imediatamente. Ele não pede para ir lá, chama um irmão, conversa, depois chama 2, se ele não se arrepender, traz para a igreja. Por ser já um pecado público, já está afetando a imagem de Cristo, a glória do Senhor, Paulo pede intervenção para que ocorra imediatamente. E na disciplina, na igreja, que é algo bíblico, podemos ver e dividir em 5 pontos o objetivo de por que Deus deixou para que no meio da sua comunidade haja a aplicação da disciplina. O primeiro é o propósito da disciplina, deve ser para arrependimento, reconciliação e crescimento espiritual do indivíduo. Há várias passagens, só para mencionar algumas: Efésios capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5, Hebreus 12, do 1 a 11. O propósito da disciplina é para que venha, em primeiro lugar, gerar arrependimento no coração dessa pessoa e reconciliação com Deus, para que a pessoa venha crescer espiritualmente, pare de andar nesse pecado, para que venha estar mais perto de Deus. Deus é santo, Deus é completamente santo, totalmente santo, e Ele não habita no meio do pecado, Ele não deseja que o pecado esteja na sua comunidade. Paulo menciona isso no verso
No verso 5, entreguem esse homem a Satanás, para com que o corpo seja punido e o espírito seja salvo. Paulo está dizendo aqui o porquê que é para isso acontecer. Lançar na mão de Satanás não é necessariamente algo ruim a ser feito. O que Paulo está querendo dizer aqui, para que os irmãos venham compreender um pouco mais? Tirar do ambiente da igreja, tirar do ambiente de comunhão com os irmãos, é colocar essa pessoa no ambiente lá fora. O mundo jaz do maligno, é colocar nas mãos de Satanás. Teve uma pessoa no passado que também já passou por isso, que foi Jó. Satanás veio na presença do Senhor, Jó no capítulo 1 e 2 descreve essa narrativa, e falou assim, ele só é desse jeito porque tem muitas coisas, mas a palavra que é utilizada ali, ele foi jogado, foi lançado nas mãos de Satanás, passou pela aprovação e mostrou o seu caráter. Então a intenção é para com que haja reconciliação, para com que essa pessoa abandone o pecado, com que ela largue essa vida que ela está vivendo, sem ter nenhum tipo de apoio, nenhuma condição, para com que ele seja confrontado com o pecado, face a face, agora como ele é. Para com que venha encarar esse pecado que está na sua vida com a realidade de que ele realmente representa, que Deus é santo. A intenção é gerar arrependimento no coração do indivíduo. A segunda descrição, o segundo ponto, o segundo objetivo da disciplina na igreja é para que haja instrução na integridade e o bem dos outros cristãos como um exemplo para eles. Então, meus irmãos, não é só para dizer que nós somos mais santos do que aqueles. Também serve como segundo objetivo da disciplina na igreja para que os outros irmãos vejam a seriedade que a comunidade cristã lida com os pecados. Para com que outros, quando sequer pensem ou sequer estejam cometendo e os outros ainda não saibam, o mal seja cortado pela raiz, para com que seja aplicado já desde o começo que aqui não há espaço para pecados, que no começo isso já seja tratado. Então serve como um exemplo para com que os outros irmãos andem em integridade e enxerguem a gravidade do pecado. Temos algumas passagens sobre isso, Romanos 15, 14, 1 Timóteo 5 e 20 descrevem um pouco mais sobre isso. Terceiro, para a pureza da igreja como um todo. Deus é totalmente santo. Cristo morreu e pagou um alto preço pela sua igreja. Tratarmos o pecado com a seriedade que ele é para com que haja pureza na igreja como um todo, para o bem de todos. Pessoas que têm diabetes, quando está num estado de gravidade muito grande, quando alguma parte do membro já para de funcionar, às vezes precisa amputar esse membro, porque se deixar, vai se espalhando, então todo o corpo acaba padecendo. Essa é a intenção, para com que seja cortado, para com que venha ter pureza para todo o resto do corpo. Em quarto, é para que haja um bom testemunho corporativo para os não crentes. O que seria isso? Para com que os de fora, aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que ainda não conhecem a mensagem do Evangelho, venham ver que estamos dando bom testemunho por seguir as Escrituras. E quinto, para refletir a glória de Deus e seu caráter. Meus irmãos, esses são princípios inegociáveis. Eles não podem ser violados. E igrejas que já abandonaram a disciplina na igreja, igrejas que abandonaram falar que pecado é pecado, de dar nome aos pecados, eles estão caminhando muitas vezes para um caminho sem volta, ao ponto de chegar a pregar de que não precisa mais pedir perdão, você já foi salvo, então agora pode fazer o que quiser, no final vai estar tudo bem. Para chegar nesse ponto teve um começo, teve uma caminhada de lidar o pecado com uma gravidade pequena. Isso aí é uma coisa pequena, e esse também, chegou a um determinado ponto que agora nem se mais prega-se sobre o pecado. Isso é algo inegociável. Deus não tolera no meio da sua igreja. E no nosso segundo ponto, a imoralidade e os pecados dentro da igreja têm que ser condenados. Isso nós vemos agora, Paulo parando de lidar com esse homem, para tratar agora com uma lista de outros pecados, que vão do verso 9 ao 13. Nesse trecho, Paulo deixa claro que ele não quer criar um gueto. O que seria isso? Acompanhe comigo.
Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que Paulo está dizendo aqui não é que nós, cristãos, temos que viver longe de amigos não crentes. Para isso, a gente teria que abandonar e sair desse planeta. Não tem como. Paulo está preocupado aqui, numa carta anterior, numa passagem anterior, quando ele escreveu para eles, que talvez os irmãos agora haviam se convertido e não tinham mais amizades, não tinham mais contato nenhum com pessoas que não eram cristãs ou que estavam em pecados. Paulo está lidando aqui de que é para lidar com o pecado, especialmente, principalmente, aqueles que se dizem crentes, se dizem cristãos e ainda continuam nos mesmos erros, nas mesmas falhas. Paulo está deixando claro que ele não quer separar um grupo. Nós devemos estar envolvidos. Essas pessoas passam por nós, sejam prestadores de serviços, sejam pessoas que a gente contrata para fazer alguma coisa, amigos, familiares. Claro que a gente não vai estar nos mesmos ambientes que eles, seja um bar, uma casa de aposta ou qualquer outra coisa, mas devemos manter essas amizades para servir de testemunho, para pregar o evangelho para esses nossos amigos que ainda não conhecem, essas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Então Paulo deixa claro que tratar de pecados e imoralidade é não nos separarmos dessas pessoas que estão em pecados, que não são cristãs, não conhecem a Cristo, mas é para tratar com os que estão dentro da igreja. Tendo explicado isso, nós vemos aqui uma lista com 6 pecados que Paulo está lidando nessa igreja: imoralidade sexual, avareza, idolatria, insulto às pessoas, bêbado e aqueles que exploram aos outros. Meus irmãos, a gravidade desses pecados é de um nível que ele fala no final do verso 11: nem ao menos comam com gente assim. Deus odeia o pecado, ele é totalmente oposto ao pecado, ele é a santidade pura e completa e maior. Paulo aqui está falando de pessoas que vivem ainda no pecado, mesmo que você já foi confrontado, mesmo que você já confrontou alguém, não é nem para ter amizade com essa pessoa. Quando Paulo lida aqui com o avarento, ele está dizendo, né, no significado da palavra em grego, é aquela pessoa que está sempre querendo cada vez mais, nunca nada é suficiente. É o famoso mão fechada que nós temos essa palavra na nossa cultura, né? É aquele que deseja ter mais, mesmo já tendo o suficiente, ele quer ter cada vez mais. Quando é para dar alguma coisa, quando é para doar, quando é para tirar do seu bolso, ou surge um medo, eu não vou dar porque eu tenho medo que vai faltar, ou vem a ganância, eu não vou dar porque eu quero cada vez mais. Disso surge 2 pecados: a idolatria, por pensar que é você que traz a provisão, os recursos são seus, foi esforço próprio para ter esses recursos, e o outro vem da ganância. Você está querendo ter cada vez mais, e mais, e mais, e mais. E aí eu pergunto, meus irmãos, qual foi a última vez que você possa ter ouvido falar de uma igreja que excluiu um membro porque era ganancioso? Paulo lida com essa seriedade, com essa gravidade. Não só a igreja excluir, mas se você tem um amigo que se diz cristão e é avarento, Paulo diz, as escrituras dizem, nem coma com gente assim, não esteja nem perto de gente assim. Se você tem amigo, ou se você é uma das pessoas que vive insultando os outros, é sempre com palavras de julgamento, ou falando algum tipo de coisa ruim para o outro, daquele, não, o presidente aquele, qualquer coisa, né, depois. Não, fulano é assim, mas... Paulo diz que não é nem para você estar perto de gente assim. Esse é o nível de seriedade que o pecado deve ser tratado e lidado no meio da nossa comunidade, no meio da nossa igreja. A imoralidade, o pecado, tem que ser tratado. Você não leu errado, meus irmãos. Avareza é pecado, ganância é pecado, idolatria, vários pecados, todos eles têm nome, e você sabe o seu. Você sabe o nome dos seus pecados. Alguns deles, aqui mencionados, não era nem para a gente estar junto com você ou comigo, por estar nesse pecado ainda. E por isso devemos ir aos pés da cruz.
Paulo está sendo muito duro, está sendo bem categórico em como deve ser lidado, a imoralidade deve ser tratada, o pecado deve ser tratado. As pessoas, nós não devemos nos associar por conta que é hipocrisia. Você está dando margem para a pessoa. Meu amigo sabe que eu sou avarento, né? Eu quero estar sempre construindo mais, aumentando meu patrimônio, mas está tudo bem. Ele um dia talvez ele mude. Não, meu irmão, você deve confrontar a pessoa que é assim. Nós somos chamados, como igreja do Senhor, a confrontar os nossos irmãos, confrontar um ao outro. Pecado é pecado e deve ser confrontado. Paulo está lidando com tudo isso, porque ele está preocupado com a santidade daquela igreja. E isso vamos para o nosso terceiro ponto, o alto preço do sacrifício do Cordeiro Pascal. Hoje vamos celebrar a ceia, e cabe um pouco do contexto histórico da origem da Páscoa, e que depois virou a nossa ceia, né? Em Êxodo, começando no capítulo 3, Deus chama Moisés da sarça ardente e pede para tirar o povo do Egito. Moisés visita Faraó recusa, no capítulo 5 de Êxodo. Deus manda as 10 pragas, no capítulo 7 a 12. E aí, no capítulo 12, de 1 a 20, Deus institui a Páscoa para os israelitas. Eles deveriam sacrificar um cordeiro, deveria ser macho e novo, e o sangue que foi derramado com a morte daquele cordeiro deveria ser colocado nas bordas da porta, porque naquela noite anjos viriam do céu e iriam matar todos os primogênitos dos egípcios. As marcas que tivessem de sangue na porta dos cordeiros, essas casas seriam poupadas. E durante essa noite, durante essa madrugada, as pessoas iriam comer desse cordeiro. Logo após houve a celebração da ceia, Deus manda o julgamento, e aí temos todos os 40 anos do povo de Deus marchando pelo deserto. Mas em Êxodo capítulo 12 nós temos a narrativa de Deus salvando o seu povo da mão dos egípcios, instituindo a Páscoa. O que vamos celebrar aqui é uma memória. Aqui nesse evento nós temos o proto-evangelho, que é o evangelho mostrado antes da hora. Naquela situação, aquele cordeiro foi morto na casa de cada um, o sangue foi colocado na casa de cada um e eles foram poupados de serem mortos. Isso apontou para um evento lá na frente, onde o nosso cordeiro, Jesus Cristo, foi morto naquela cruz. E o seu sangue agora foi derramado, foi aspergido e colocado sobre nós. E no dia do grande julgamento, na volta de Cristo, quando vier a condenação, todos nós que tivermos o sangue de Cristo sobre nós, seremos poupados. Essa passagem em Êxodo apontou para o que iria de vir, que é Cristo. E a ceia que iremos celebrar também aponta para o retorno de Cristo, que nós celebraremos hoje. Haverão, quando Cristo voltar, aqueles que não tiverem então esse sangue, o sangue de Cristo sobre eles, esses não serão poupados. Esses serão mortos e colocados para toda a eternidade distante de Jesus. Assim como aconteceu lá com os egípcios, vai acontecer com todos os povos que não conhecerem e não tiverem o sangue de Jesus sobre ele. No entanto, nós vemos que o ponto principal, a preocupação maior de Paulo, nós temos o começo lidando com esse pecado específico desse homem, nós temos o final, uma lista de pecados, mas bem no meio, Paulo coloca aqui do verso 6 a 8, de que tudo isso, essa preocupação dele, a preocupação que devemos ter, como nós encaramos os pecados no nosso meio, nas nossas vidas, é porque o Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, morreu por nós. Ele é santo. Ele morreu por esses pecados. Nós devemos lidar com o pecado, com a santidade, com a busca pela santidade, com muita seriedade, meus irmãos. O ambiente da igreja não é só mais qualquer ambiente que você vai, não é só qualquer evento que você vai. Que todo domingo seja um lembrete de quão distante ainda nós estamos de sermos semelhantes a Cristo, de quão longe ainda estamos de vencer os pecados. E deixa eu te falar, nós vamos falhar em buscar a santidade. É fatal, é cabal, isso vai acontecer. Mas devemos confiar
no Cordeiro Pascal que derramou seu sangue por nós. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. É confiando nele que nós podemos vencer os nossos pecados. Quando Paulo fala de que, do verso 6 a 9, no verso 7, livre-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado, por isso celebremos a festa não com velho pão, com maldade e perversidade, mas com um novo pão de sinceridade, de verdade, sem nenhum fermento. Ele está falando aqui agora com uma simbologia de não sermos hipócritas, sermos sinceros, e da verdade, a verdade das Escrituras. Cristo morreu por nós, e devemos encarar isso com muita seriedade, meus irmãos. O pecado é sério, ele tem nome. E concluindo, nós ainda vamos chegar em 2 Coríntios, mas muitos teólogos concordam, queria que você avançasse um pouco. 2 Coríntios capítulo 2, do verso 5 ao 11. Paulo foi muito duro de como eles deveriam tratar o pecado no meio daquela comunidade, que deveria ser sério. Eles deveriam eliminar o mal do meio, é assim que ele fala no último versículo, elimine o mal do vosso meio. Mas a história, pelo menos dessa pessoa, que é semelhante também à nossa, não termina só. E aí, o que aconteceu depois? Muitos concordam que esse trecho do 5 ao 11 é o que aconteceu posteriormente, de como a igreja lidou com o pecado desse homem. Capítulo 2, 2 Coríntios 2, do 5 ao 11. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirme seu amor por ele. Eu lhes escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço-o na presença de Cristo, em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos seus planos malignos. Não está explicitamente dizendo que é esse caso desse homem, mas muitos concordam de que Paulo agora está dizendo, ele se arrependeu, ele reconheceu o seu pecado, ele saiu e agora há tempo de reconciliação. Isso nos mostra de que quando vamos aos pés da cruz, pedimos perdão dos nossos pecados, Cristo nos traz de volta. Há uma reconciliação, Deus deseja reconciliação e relacionamento conosco. Ele deseja estar perto de nós. Devemos ser santos, pois Ele é santo. A igreja local, nós temos que buscar santidade, porque Cristo morreu, foi pela igreja. Cristo morreu por nós e foi um alto preço. Exercer a disciplina na igreja não deve ser pelo ato comparativo de santidade em detrimento dos outros, mas com que o pecador possa se reconciliar com Deus. Curva sua cabeça, meu irmão, nesse momento. Coloque-se diante do Senhor e reflita como você tem levado a sua vida de busca por santidade, como você tem encarado pecados que às vezes você enxerga como estimação, ou como é uma coisa que talvez Deus nem leve em consideração. Coloque-se diante de Deus nessa manhã, pedindo perdão desses pecados que você sabe o nome de cada um, confiando que Ele pode perdoar. Ele pagou um alto preço por isso. Ó Senhor, nos ajuda, ó Pai, em primeiro lugar como igreja, a tratar, a lidar com esses pecados. Queremos, ó Pai, eliminar o mal do nosso meio. É assim que o Senhor usa, desde lá de Êxodo, quando o Senhor passou todos aqueles preceitos que deveriam eliminar o meio da comunidade, eliminar o mal do meio da comunidade. Desde então, Pai, não é nada novo que estamos vendo aqui. Nos ajuda, Pai, a caminharmos em santidade, nos ajuda a caminharmos para mais perto de Ti. Queremos ser santos, ó Pai, porque o Teu Filho morreu por esses pecados, todos esses pecados. Nos ajuda, Senhor,
na busca por santidade, sabemos que iremos falhar, mas pela Tua misericórdia, pela Tua graça, o Senhor vem ao nosso encontro, quando nós não mais nada podemos fazer por nós mesmos. Ó Pai, nos ajuda como igreja a termos sabedoria para exortarmos uns aos outros, não por raiva, não por acharmos que estamos mais tranquilos que os outros, mas que essa caminhada, que estamos caminhando juntos, como Paulo diz, quando chegar lá para receber a coroa, vamos chegar todos juntos. A coroa somos todos nós chegando juntos ao mesmo tempo. Ó Deus, essa caminhada é junta. Nos ajuda, Pai, a termos sabedoria para exortarmos uns aos outros, a buscarmos por mais santidade, que a gente não venha ter vergonha, que a gente não venha ter receio em confrontar os pecados que vemos na vida de nós uns dos outros. O Senhor deseja que haja santidade. O Senhor deseja que a sua igreja seja purificada e santificada, Senhor. E assim oramos, ó Deus, nessa manhã. Queremos, ó Pai, também que o Senhor venha, pela Tua graça e misericórdia, derramar um avivamento, ó Pai, sobre essa igreja. Temos orado isso por tanto tempo e sabemos que a caminhada para um dia, o avivamento ocorrer, muitas vezes há uma caminhada dolorosa de busca por santidade, de eliminar o mal do nosso meio, eliminar pecados que às vezes já eram para ter sido eliminados. Nos ajuda, Pai, nos ajuda como comunidade. Queremos ser santos porque Tu és santo. Em nome de Jesus. Amém.